Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Eles não podiam ser culpados. Qualquer um teria reagido da mesma forma, pois o macaco branco era assustador demais. Ele matou 5 bestas como se fossem meras formigas. Certamente, teria sido fácil para o macaco branco matá-los também, se quisesse. Havia poucos instantes desde que se sentiram confiantes o suficiente para lidar com o macaco branco, mas agora, já não sentiam o mesmo. Huang Yan. Depois de um longo tempo, o jovem mestre Fan chamou. Huang Yan, que estava parado, atordoado, pareceu voltar a si, embora sua reação tenha sido um tanto exagerada quando estremeceu. Huang Yan, o que você está fazendo? Me ajude a levantar! Gritou o jovem mestre Fan do chão. Sua perna estava quebrada, com o osso fraturado. Ele não conseguia nem se mover e suava profusamente devido à dor. Zhao Xi também resmungava de dor ao seu lado, mas conseguiu se esforçar para se levantar. Afinal, era apenas um braço quebrado, então, tecnicamente, ele não estava gravemente ferido. Os dois jovens ajudaram o jovem mestre Fan a se levantar. Julgando pela perna dele, ele realmente sofrerá uma queda terrível. Não apenas o osso estava fraturado, mas também havia perfurado a carne, saindo pela pele. Aquela aparência horripilante arrepiava os outros dois. Nem é preciso dizer que o jovem mestre Fan também ficou chocado. Ele não tinha visto direito sua condição antes. Só sentirá a dor. Agora, ao enxergar o ferimento, o jovem nobre gritou em choque. O ferimento era grave demais. Mesmo que pudesse ser tratado, ele poderia ficar aleijado. Coçar enquanto andava logo seria inevitável. Nesse momento, os caçadores recuperaram a consciência. Igualmente desanimados, correram para ajudar, e o grupo carregou e apoiou o jovem mestre Fan enquanto deixavam a floresta rapidamente. Ao entrar em contato com um aldeão em uma vila próxima, pediram que alguém enviasse uma mensagem enquanto o médico da vila os ajudava a aliviar a dor. O ferimento do jovem mestre Fan era o pior, e ele desmaiou várias vezes no caminho de volta. Toda a área do Monte Gua estava sob a jurisdição da cidade Fan. Agora que o filho do senhor da cidade estava em apuros, as pessoas obviamente lhe deram mais atenção. Assim, em menos de meio-dia, os servos da mansão do senhor da cidade apareceram. Todos ficaram surpresos ao ver o próprio senhor Fan aparecer. Mas isso era normal. Afinal, esse senhor protetor só tinha um filho amado. Apesar de estar na casa dos 60, o senhor Fan parecia muito mais jovem do que sua idade real. No momento, ele estava visivelmente furioso, com uma pesada aura assassina. A perna de seu filho estava muito machucada. O médico que trouxera da mansão do senhor da cidade declarou, após o tratamento, que, embora os ossos fraturados do jovem mestre Fan pudessem sarar, ele ainda ficaria aleijado. Inicialmente, se usassem algumas artes secretas de contrato de sangue para extrair essência da besta de estimação companheira, o jovem mestre Fan poderia se recuperar completamente. No entanto, sua besta companheira estava morta. Isso também causou grande dano ao dono do contrato de sangue, resultando em energia vital e espírito insuficientes, então agora não havia mais opções. E quem, em sã consciência, ficaria feliz em tal situação? O senhor Fan parecia sinistro. Diante dele estavam Zhao Xi, Huang Yan e os dois caçadores. Digam-me, quem feriu meu filho tão gravemente? O senhor Fan soava hostil. Sendo persuasivos, Zhao Xi rapidamente explicou a situação. Claro, havia discrepâncias em sua versão da história. Por exemplo, eles não haviam provocado o macaco branco por vontade própria. Em vez disso, o macaco branco os atacara primeiro. Era uma tática eficaz que usavam frequentemente. Que tudo sempre era culpa dos outros, nunca deles. Tio Fan, aquele macaco branco era realmente cruel. O senhor não estava lá para ver, mas tentamos muito resistir à criatura. No final, não pudemos evitar que nossas bestas fossem mortas e nós mesmos fossemos feridos. Enquanto elaboravas, Zhao Xi olhou para seu braço. Seu ferimento não era considerado grave em comparação com o do jovem mestre Fan, mas, para parecer mais lamentável, pediu ao médico que enfaixasse seu braço com 6 camadas de bandagens. Vendo que Zhao Xi também estava em má situação, a expressão do senhor Fan suavizou levemente. Se o macaco branco era tão cruel, como vocês conseguiram escapar? O senhor Fan não era idiota. Como senhor de uma cidade, ele obviamente percebeu que algo estava errado na história. Se fosse como Zhao Xi descreveu, que o macaco branco era uma besta sanguinária, como ele teria deixado os humanos escaparem depois de matar suas bestas de estimação? Era impossível e ilógico. Ao ouvir isso, suor começou a escorrer pelo rosto gordo de Zhao Xi. Ele não conseguia responder. O senhor Fan suspirou e acenou com a mão, desdenhoso. Não importa quem seja, não deixarei ninguém que machuque meu filho sair impune. Zhao Xi, diga-me a verdade. Dessa vez, Zhao Xi não ousou inventar e contou o que realmente aconteceu.
Esta versão era muito mais crível. O Sr. Fan até verificou com Huang Yan e os dois caçadores, então não deveria haver problemas com a história. Uma besta que fala. Isso não a tornaria um monstro? A expressão do Sr. Fan escureceu. A besta companheira de seu filho era de rank 3, o que já era considerado poderoso o suficiente. Até sua própria besta era apenas rank 3. Ela não deveria ter medo de um monstro comum. A menos que esse monstro fosse rank 3, ou talvez até rank 4. Se esse fosse o caso, como senhor de uma cidade, nem ele poderia arcar com as consequências de provocar tal monstro. Pelo menos, não com sua própria força. Além disso, de acordo com a descrição dos caçadores e de Zhao Xi, além do macaco branco, havia também um caixão aterrorizante, finalmente, um homem. Depois que o homem apareceu, ele chamou o macaco branco de volta. Se não estivessem enganados, o homem deveria ser o dono do macaco branco. Assim, o Sr. Fan começou a perguntar detalhes específicos sobre o homem. Depois de ouvir as descrições de Zhao Xi, Huang Yan e os outros, somadas à explicação de seu filho, o Sr. Fan conseguiu captar alguns detalhes importantes. Era um jovem, chamado de Mestre Lin pelo macaco branco. Ou seja, o sobrenome do homem era Lin. Além disso, ele tinha um emblema de 2 argolas na manga, indicando que era um avaliador de bestas de rank 2. Um jovem avaliador de rank 2 com o sobrenome Lin. Isso reduzia bastante o alcance de sua busca. Pelo menos, ele sabia que tal pessoa não existia dentro dos limites da cidade Fan. O território vizinho à cidade Fan era a capital imperial, enquanto do outro lado estavam os limites da cidade do Bordo. Será que o homem seria um avaliador da capital real ou da cidade do Bordo? O Sr. Fan imediatamente enviou alguém para coletar informações. Ele precisava planejar antes de agir, como declarara antes, não deixaria o culpado escapar. Não importava quem fosse, ele faria justiça por seu filho. Enquanto isso, Lin Jin não sabia de nada disso. Nesse momento, ele já havia entrado nos limites da cidade do Bordo. Como sua velocidade de viagem era muito maior agora, levou apenas pouco mais de meio-dia até avistar os muros da cidade do Bordo novamente. Estamos em casa. Lin Jin sorriu. Eles estavam fora havia bastante tempo desta vez, com muitas coisas acontecendo no meio. Seus conhecimentos, habilidades e cultivo, em particular, haviam passado por uma mudança drástica desde a última vez que saíra. Claro, a maior mudança estava em sua mentalidade. Com o aumento de sua força, Lin Jin já não estava apreensivo como antes, com medo de que outros descobrissem o que fazia. Agora, ele não se importava. Afinal, nem o imperador do Reino do Dragão de Jade poderia fazer nada contra ele. Será que Zhao Ying, Lu Xiaoyun e os outros têm treinado seu cultivo? Shan'er e os outros já se acostumaram aqui. Lin Jin refletiu. Olhando para o macaco branco, como ele carregava um caixão, não poderia se minimizar. Mas isso já não importava, pois Lin Jin podia usar camuflagem para esconder o macaco e o caixão. Não havia problema algum. No entanto, agora era dia e havia muitas pessoas na cidade, então, além da camuflagem, Lin Jin manipulou as nuvens para aumentar sua cobertura. Assim, ao entrar na cidade, ele invocou um feitiço para reunir nuvens sob seus pés. Se houvesse muitas pessoas, as nuvens se dispersariam para obstruir a visão dos transeuntes. Para sua surpresa, conseguiram voltar ao pátio de Lin Jin sem muito esforço. Quando abriu a porta, a pessoa lá dentro ficou chocada. Esta jovem vestida de verde era pequena 5, e ao redor de suas pernas estavam os filhotes de raposa. Eles ficaram atônitos ao ver Lin Jin antes de comemorar e pular em sua direção. Não empurrem, não empurrem. Lin Jin amava muito essas pequenas raposinhas. O lobo sombrio também estava animado, correndo de um lado para o outro, abanando o rabo. Algo pulou do telhado. Lin Jin levantou os braços para pegar Dourado. Seu pequeno, você engordou de novo, não foi? Lin Jin comentou, resignado, ao ver que Dourado agora estava maior do que um galo comum. Embora ele realmente tivesse ganhado peso, sua força também melhorou bastante. Mestre Lin! Pequena 5 correu para cumprimentá-lo. Ela claramente também estava feliz em vê-lo. Lin Jin pediu que o macaco branco carregasse o caixão para dentro. Seu quintal era espaçoso o suficiente, então, mesmo com o novo ocupante, não parecia apertado. Zumbi Tulhu, fique aqui e se recupere por enquanto. Vou tratar seus ferimentos em alguns dias antes de devolvê-lo ao velho caixão. Lin Jin bateu no caixão e, em resposta, ouviu 2 batidas vindas de dentro. Nesse momento, as raposinhas já estavam brincando com o macaco branco. No dia a dia, essas criaturas eram os melhores amigos. Onde está Shan'er? Agora que seu nível de cultivo havia melhorado, Lin Jin conseguia sentir quantas pessoas estavam no quintal. E Shan'er obviamente não estava por perto. A irmã mais velha tem estado ocupada ajudando na associação recentemente, respondeu pequena 5. Lin Jin acenou com a cabeça.
Shan'er sempre teve curiosidade sobre avaliação de bestas, e Lin Jin sabia disso. Portanto, ir ajudar na associação combinava com sua personalidade. Comparada à introvertida pequena 5, Shan'er estava muito mais disposta a interagir com o mundo exterior. Embora fossem irmãs, suas personalidades eram completamente diferentes. Por coincidência, Lin Jin precisava ir à associação para informar seu retorno. Poderia encontrar Shan'er lá mesmo. Ele perguntou à pequena 5 sobre como estavam as coisas até agora e, como esperado, tudo corria bem. Afinal, a base de Lin Jin estava na cidade do Bordo, e ele tinha relações próximas com muitas facções poderosas. Com a ponderada Shan'er segurando as pontas, não havia com o que se preocupar. Antes de sair, Lin Jin olhou ao redor do quintal. As raposinhas brincavam entre si, o lobo sombrio tomava sol e dourado estava empoleirado na cabeça do macaco branco, fazendo sabe-se lá o que. Este quintal está um pouco pequeno demais. Ao sair, Lin Jin teve esse pensamento. Anteriormente, ele havia trazido Shan'er e o grupo das montanhas pouco antes de partir. Agora que voltará, com tanta gente e criaturas ao redor, a casa parecia um tanto apertada para viver. Devemos nos mudar, murmurou para si mesmo. Agora que o macaco branco e o zumbi Cthulhu estavam no quintal, Lin Jin não precisava mais usar camuflagem em si mesmo. Depois de mais de 10 dias ausente, a cidade do Bordo não parecia ter mudado muito. Algumas ruas estavam vazias, enquanto outras estavam lotadas. As barracas e lojas à beira da estrada funcionavam normalmente. Caminhando, Lin Jin passou por um salão de medicamentos. Este estabelecimento pertencia à família Shen, e antes seus negócios eram prósperos. Mesmo antes de Lin Jin partir para a capital real, eles ainda conseguiam se manter. Mas agora, o salão de medicamentos Shen parecia silencioso. Olhando para dentro, Lin Jin ficou surpreso ao não ver um único cliente. O gerente e os funcionários pareciam abatidos, e parecia que não aguentariam por muito mais tempo. Havia 2 famílias na cidade do Bordo que lidavam principalmente com medicamentos e pílulas. Se uma estava sofrendo, a outra certamente estava prosperando. Lin Jin sorriu sem pensar muito no assunto e continuou em direção à Associação de Avaliação de Bestas. A associação ainda era um dos lugares mais movimentados da cidade do Bordo, e hoje não era diferente. Uma longa fila se estendia pelo salão de recepção, com muitos aprendizes de avaliadores entrando e saindo. Havia até vários tipos de bestas sentadas ou deitadas, obedecendo a seus donos enquanto esperavam. Era uma cena animada. Lin Jin foi reconhecido imediatamente no portão. Avaliador Lin. Um aprendiz cumprimentou prontamente. Embora fosse mais velho que Lin Jin, era muito respeitoso. Lin Jin sorriu e acenou antes de entrar na associação. Depois que Lin Jin se afastou, um recém-chegado sussurrou confuso. Irmão Chan, aquele homem parece muito mais jovem que você, provavelmente só alguns anos mais velho que eu. Por que você é tão respeitoso com ele? O aprendiz mais experiente olhou para ele como se fosse um idiota. Você não ouviu o que eu acabei de chamá-lo? O jovem pensou por um momento antes de exclamar. Você o chamou de avaliador Lin. Ah, avaliador Lin? Ele é o mais jovem avaliador de rank 2 da cidade do Bordo? Quem mais? O aprendiz mais velho riu. Avaliador Lin agora é famoso em nossa cidade. Todos sabem dele. Não só é habilidoso em avaliação de bestas, até mais que nosso chefe, segundo os rumores, mas também é membro da Associação dos Frades. Ele até venceu o primeiro lugar no torneio de discípulos. Aquela batalha foi incrível. Irmão Chan, você estava lá também? O jovem aprendiz ficou maravilhado. Irmão Chan mudou rapidamente de assunto. Sobre o avaliador Lin, ele alcançou seu sucesso através de trabalho duro. Hoje, não só nosso chefe, mas até o senhor da cidade o respeita. Você também precisa se esforçar. Lin Jin conhecia bem o lugar e seguiu para seu salão de consultas. Antes de entrar, ele viu muitas pessoas na fila do lado de fora, não menos que nos salões dos outros avaliadores oficiais. Lin Jin não entrou imediatamente, mas ficou parado na porta observando. Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Jia Qin estavam tratando uma besta de estimação juntas, enquanto Andong avaliava outra besta em um canto. Mais atrás, Lin Jin avistou Shan'er. Ela realmente estava ajudando aqui. No entanto, ela ainda estava começando a aprender sobre avaliação de bestas, então obviamente tinha muito a absorver. Por isso, ajudava nos bastidores. Falando nisso, Lin Jin percebeu que a maioria dos clientes em seu salão eram homens jovens. Isso era natural, pois Jia Qian, Ao Ying e Lu Xiaoyun eram beldades de primeira classe. Com a adição de Shan'er, ainda mais bonita que todas, não era surpresa que atraíssem tantos jovens. Não era à toa que Andong trabalhava sozinho em outro canto. Ele provavelmente pediu por isso. Foi então que Shan'er, ocupada ajudando dentro do salão, sentiu algo. Ao olhar para a porta, viu imediatamente Lin Jin, que fez um gesto de silêncio.
Como todos estavam ocupados, ele não queria perturbá-los agora. Os olhos de Shanyer brilharam de emoção, mas ela era inteligente o suficiente para entender o que Lin Jin queria e permaneceu quieta. Lin Jin enviou uma mensagem com um feitiço, pedindo que ela continuasse ajudando enquanto ele visitava a chefe Tan. Shanyer acenou obedientemente. Tan Lin tinha seu próprio salão de consultas, que Lin Jin já visitará várias vezes. A fila aqui também era longa. Ao entrar, como esperado, viu os aprendizes dela atendendo os casos mais simples. Geralmente, devido à sua posição, Tan Lin tinha muitas tarefas para cuidar. Casos comuns eram resolvidos por seus aprendizes. Ela só aparecia pessoalmente se surgissem situações problemáticas. Os aprendizes de Tan Lin obviamente reconheceram Lin Jin. Ao vê-lo, eles rapidamente o cumprimentaram. Avaliador Lin. Onde está a chefe? A chefe está na sala dos fundos. Vou informá-la de sua chegada. Lin Jin acenou com a mão. Tudo bem. Eu mesmo vou vê-la. Vocês podem voltar ao trabalho. Os aprendizes acharam que isso funcionaria. Afinal, eles sabiam o quão próximo Lin Jin era da chefe, e isso já era comum. Assim, Lin Jin seguiu direto para a sala dos fundos. Naquele momento, Tan Lin estava com as sobrancelhas franzidas, segurando uma carta. Era uma carta de seu pai, Tan Shun, entregue hoje mesmo. O conteúdo pedia que Tan Lin retornasse à sede da capital imperial o mais rápido possível para participar de uma importante seleção. Tan Lin conhecia os detalhes dessa seleção. Uma academia de avaliadores de bestas do prestigiado Reino Espiral Celestial recrutaria alunos. O Reino Espiral Celestial era o país mais forte do continente unido, então sua academia era a maior instituição do continente. O próprio pai de Tan Lin havia estudado lá. Geralmente, a instituição só aceitava alunos de rank 1 e rank 2. No entanto, como havia muitos candidatos do continente, os padrões de admissão eram extremamente rigorosos. Tan Lin tentará entrar no ano passado, mas não passará. Desta vez, porém, Tan Shun disse que, após ganhar experiência gerenciando uma filial, ela teria mais chances. Tan Lin obviamente queria ir, mas alguém precisaria assumir sua posição na cidade do bordo. No momento, quem poderia fazer isso? Ela teria que pedir que a sede enviasse outro representante? Na verdade, Tan Lin já tinha um candidato em mente, Lin Jin. No entanto, ele ainda não havia retornado, e ela precisava partir amanhã, sem atrasos. Justamente quando Tan Lin estava preocupada, Lin Jin entrou. Ao vê-lo, ela achou que estava alucinando. Por que ele apareceria exatamente quando ela pensava nele? Tan Lin não sabia das atividades de Lin Jin na capital. Ela só soube que ele tinha negócios lá, mas não imaginava que ficaria tanto tempo. Seu pai mencionou tê-lo visto na carta, mas isso foi há mais de 10 dias, ele não sabia o que acontecerá depois. Além disso, Tan Shun não mencionou os eventos estranhos na capital, então Tan Lin não fazia ideia. No entanto, o retorno de Lin Jin era uma boa notícia. Ela imediatamente se levantou para recebê-lo. Chefe Tan, peço desculpas. Lin Jin pareceu genuinamente arrependido. Ele estivera ausente por muito tempo e certamente causará problemas a ela. Mas Tan Lin não se importava com isso. Ela o fez sentar e disse. Avaliador Lin, você finalmente voltou. Eu parto amanhã. Hã? Você está indo embora? Para onde? Lin Jin ficou confuso por um momento. Afinal, Tan Lin soltara aquilo abruptamente, sem explicação. Me escute com atenção. Tan Lin explicou toda a situação, e agora Lin Jin entendia. Todos no mundo dos avaliadores de bestas conheciam a Academia Espiral Celestial. Era a melhor instituição do ramo, e não seria exagero chamá-la de santuário. Diziam que seu instrutor mais fraco era pelo menos um avaliador de rank 3. Eles tinham vários de rank 4, e até alguns de rank 5. Portanto, chamá-la de terra sagrada para avaliadores era justo. Chefe Tan, parabéns. Lin Jin sorriu. Isso realmente merecia celebração. Estudar na Academia Espiral Celestial era um grande feito, muito melhor do que ser apenas chefe de uma filial. É por isso que preciso de um sucessor para minha posição. Tan Lin olhou fixamente para Lin Jin. O coração de Lin Jin acelerou, mas ele já adivinhava o que viria. Esse devia ser o motivo de Tan Lin estar tão ansiosa para vê-lo. Lin Jin havia melhorado muito. Julgando puramente por suas habilidades, mesmo sem depender do Museu de Bestas Mortais, ele certamente atingira o padrão de um avaliador de rank 2, talvez até mais, equivalente a um rank 3. Com isso, ele era qualificado para ser chefe de uma pequena filial. Quanto à sua idade, isso não seria um problema. Tan Lin não era muito mais velha que ele, e ainda era uma mulher. Se ela conseguirá, ele também poderia. Assim, Lin Jin não fugiu da responsabilidade e aceitou. Tan Lin sorriu. Bem, você não é confiante? Mas, para ser justa, suas habilidades são realmente superiores às minhas.
Por isso eu te recomendei. Ela não estava sendo humilde. Ela conhecia melhor do que ninguém as capacidades de Lin Jin. Além disso, provavelmente fora graças a ele que ela fora aceita na academia. Todo esse tempo, ela estudará seus relatórios de avaliação e até discutirá técnicas com ele. Assim como no xadrez, se alguém jogasse constantemente com um especialista, suas habilidades melhorariam. O mesmo valia para a avaliação de bestas. Após tanto tempo com Lin Jin, seu nível e perspectiva haviam crescido, permitindo-lhe passar na seleção. Talvez porque estivesse prestes a partir, ou porque não conversavam há tanto tempo, Tan Lin passou a manhã inteira conversando com Lin Jin. Ele tentou ensiná-la mais sobre a variação, e ela naturalmente perguntou sobre seus negócios na capital, embora ele só contasse partes selecionadas. No entanto, à tarde, um mensageiro chegou anunciando que alguém da mansão do senhor da cidade estava lá. Incomodada, Tan Lin ignorou o mensageiro. Mas então ele gritou. O senhor da cidade veio pessoalmente. Agora eles teriam que sair para recebê-lo. O senhor Bai raramente vem aqui. Será que algo aconteceu? Tan Lin parecia confusa. Lin Jin, por outro lado, permaneceu calmo. Tan Lin ainda era chefe, então, se algo acontecesse, ela teria que lidar com isso. Assim, ele não saiu do lugar. Vendo que ele não se moveria, Tan Lin foi sozinha. Porém, assim que Lin Jin estava prestes a tomar um gole de chá, Tan Lin trouxe o senhor da cidade, Bai Zenkon, para dentro. Avaliador Lin, o senhor Bai está aqui para vê-lo. Tan Lin parecia perplexa. Lin Jin rapidamente colocou a xícara de chá de lado e levantou-se para receber o convidado. Como o senhor da cidade, Bai Zenkon detinha a maior autoridade na cidade do bordo. Ele nunca apareceria pessoalmente a menos que fosse algo importante. No entanto, esta tarefa era extremamente importante. Era um decreto pessoal do imperador do Reino do Dragão de Jade, então Bai Zenkon a tratou com a maior seriedade. Ao ver Lin Jin, Bai Zenkon mostrou uma cortesia sem precedentes. Avaliador Lin, soube que você retornou da capital e vim vê-lo. Eu o incomodei? Suas palavras deixaram todos perplexos. Bai Zenkon nunca fora assim. Ele sempre fora intimidante e mantinha suas posturas. Mas agora, nenhum traço disso estava presente em seu rosto sorridente. Lin Jin imediatamente juntou as mãos em saudação. Senhor Bai, por favor, não diga isso. Como eu poderia me incomodar com sua visita? Bai Zenkon soltou uma risada calorosa, mas não continuou o assunto. Em vez disso, ele retirou algo. Um decreto imperial. Avaliador Lin, isto foi escrito pessoalmente por Sua Majestade, e eu transmitirei a mensagem em seu nome. Dito isso, ele limpou a garganta e começou a ler com seriedade. No reino do dragão de Jade, não era necessário ajoelhar-se para mostrar respeito. Mesmo ao receber um decreto, bastava uma reverência. O decreto estava repleto de palavras rebuscadas, mas seu significado era fácil de entender. E Lin Jin entendeu. Basicamente, reconheciam suas contribuições, e como gesto de graça imperial, o imperador ordenara que a sede da Associação de Avaliação de Bestas promovesse Lin Jin excepcionalmente. Fim dos capítulos do 294 ao 296. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!